E aí, pessoal, beleza? Então vamos fazer uma análise básica hoje em uma tela de notebook. Essa tela está sem iluminação, semelhante a um defeito de iluminação backlight em celular, em tela de celular. Bom, em alguns casos é possível fazer a reparação desta plaquinha aqui. Olha só, fazendo uma análise visual, olha a surpresa. Eu tô cheio de formiga, tem bastante oxidação, olha, interessante. Bom, o que é possível trocar nessa placa? A gente pode estar trocando o capacitor, resistor, pode estar trocando esses componentes aqui, né? Então isso aqui pode estar ocasionando defeito por estar manipulando o equipamento com a bateria plugada no equipamento, né? A bateria está energizada, o carregador pode estar conectado no equipamento, né? Uma queda também, possa ser que, né, uma descarga elétrica, alguma coisa do tipo, ou também por um desgaste do equipamento, isso pode acontecer, né? Mas nesse caso aqui, olha só, as formigas aqui tomaram conta do equipamento. Bom, uma grande dificuldade que a gente tem está sabendo o valor desses componentes, como isso aqui está com defeito, tá? Olha só, a oxidação aqui, ó, né? A gente em alguns casos, a gente não consegue saber o valor desses componentes para estar fazendo a troca, né? Quando a gente consegue o manual desse CI aqui, do outro, né? A gente utiliza alguns que o fabricante menciona no manual, então ajuda bastante, né? Num caso assim, olha aqui também, aqui nesse flat aqui. Em um caso assim, ó, bastante estrago, né? Bom, aparece bastante tipo de defeito para a gente estar tentando reparo, né? Então, uma boa parte dos casos que a gente consegue resolver acaba rompendo o fusível e aí não para de funcionar, né, o equipamento. Você vê a tela, tem imagem, você coloca uma luz próxima à tela, você consegue ver a imagem, mas não tem iluminação. Então, né, bem semelhante a um defeito por backlight de celular, né, de tela de celular. Então, o restante da placa, a princípio, tá bom. Vamos ver o outro lado. Bom, uma grande parte dos casos que a gente está recebendo, né, a gente faz uma avaliação, ver se é possível estar fazendo um reparo, né, porque a gente sabe que às vezes uma tela, dependendo do modelo, é bem custoso, né. Então, o outro lado aqui tá bom, não tem oxidação nem nada, bom. Pelo menos não aparente, né? O cabo também não está danificado. Então, eu pretendo fazer uma limpeza, verificar se esse fusível que está com defeito, né, tá rompido, e verificar se a gente consegue o valor desses resistores aqui. Se a gente não conseguir o valor desses resistores, o valor desses capacitores, a gente não tiver uma outra tela igual essa aqui para estar verificando o valor desses componentes e fazendo a substituição, né? E tem alguns casos que só uma tela nova, né? Então eu vou iniciar aqui a limpeza e, né, vamos dando sequência.
Então, pessoal, vamos fazer agora um resumo e uma análise mais simplificada. Bom, eu fiz uma limpeza aqui, ainda tem sujeira por baixo, né? Então, danificou também aqui um pedacinho aqui da... Olha só. Agora aqui o estrago tá grande, olha a trilha rompida. Aqui. A gente precisa pensar nisso aqui também, se isso aqui vai dar defeito devido à situação que está aqui. Olha quantos componentes para a gente trocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talvez 11, 12. É bastante componente para a gente trocar. Eu não tenho todos esses componentes. Bom, como esses componentes estão nessa situação, eu acredito que os valores estejam alterados. Então pode enganar a gente está colocando um componente, uma diferença de valor para mais ou para menos e pode dar ruim. A gente precisa pensar nisso aqui também a longo prazo, como é que vai se comportar isso aqui no notebook do cliente, né? Então, nesse caso aqui eu vou estar condenando esse equipamento, né? Aqui também a trilha aqui está, né? Bastante oxidação por dentro, olha só. Então, em resumo, é isso, pessoal. Espero que tenham tirado algum proveito desse conteúdo. Pensar também a longo prazo, como é que isso aqui vai se comportar para o cliente, né? Você pode estar fazendo uma ressolda nesses componentes, está arrumando a trilha, pode estar funcionando por pouco tempo, pode dar curto em algum componente e aí piorar a situação, né? E depois como é que fica, né? Dá um curto num componente desse, passa isso aqui para a placa do Note, se não ficar bem feito o serviço, passa para a placa do Note, acaba indo para processador, quando é o caso, né, com vídeo integrado, acaba indo para outros componentes que fazem o gerenciamento, a parte gráfica, né, então alimentação, gerenciamento da parte gráfica, etc, né, em alguns casos quando tem GPU dedicado, então pensar nisso também. Então, em resumo é isso. Valeu, até a próxima.